Oi, Renata Nunes, obrigado. Já recebi as suas fotos. Deu tudo certo. Bom dia, professor. Bom dia, Victor. Tudo bem, Victor? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Muito obrigado. Bom dia, boa semana. Você também, professor. Obrigadão. Bom dia, Rafaela Marques. Tudo bem, Rafaela Marques? Bom dia, prof. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Bom. Olá, Bruno. Tudo bem, Bruno? Bom dia para a turma 131. Estamos iniciando mais uma live, a nossa nona live do segundo semestre. Quero dar bom dia para a Renata Nunes, o Victor, o Rafael, a Rafaela Marques, o Bruno, Arthur Maier, Tiago Borges, Giovana S., Ângela, Maria Vitória, Igor. Bom dia para vocês todos, que Deus possa dar a cada um dos alunos, Matheus Reiser, a cada um do terceiro ano, um dia muito feliz, uma semana abençoada. Samara, também bom dia para você. Bom dia, Lucas Otto. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos crescer cada vez mais. Bom dia, Eloá Reis. Muito obrigado, Eloá Reis, pela sua mensagem que você deixou para mim, juntamente com as outras suas amiguinhas. Eu não consegui decifrar todos o nome delas todas, viu, Eloá? Não sei quem são todas elas, mas essa uma lá que não consegui lembrar, tá bom? Mas que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos iniciar a nossa atividade dessa manhã pedindo a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um nesse dia. Muito obrigado pelas bênçãos até o prezado momento. Esteja com cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando, animando a cada um deles a logo chegar ao vestibular, que eles possam alcançar os seus objetivos. Fica com eles, dá a eles alegria, felicidade e que o Senhor possa abençoar a cada um deles e também os seus respectivos familiares. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, hoje, gente, como você sabe, sai o boletim oficial do terceiro bimestre, né? E eu quero parabenizar os alunos do terceiro ano, que tem muito aluno que tem 10 no primeiro bimestre, 10 no segundo bimestre e 10 no terceiro bimestre. Parabéns para esses alunos. Ou seja, estão fechando o bimestre, o ano até o presente momento, com 30 pontos. Parabéns por isso. No dia 15 de outubro, eu deixei com vocês um arquivo para vocês realizarem, que é a V1. Não é nada relacionado ao exercício da apostila, e sim do arquivo que foi enviado. Então, você tem que procurar no arquivo que foi enviado para ter certo as suas notas. Por favor, não façam nada da apostila, porque da apostila já tem resposta já. Então, não há necessidade. Então, faça o que está relacionado, por exemplo, ao espaço de do arquivo do Word que foi enviado para cada um de vocês, por favor, né? Estamos com 21 alunos presentes hoje aí, e agora eu vou, então, colocar a tela para nós trabalharmos sobre o módulo número 12 da página 18. Módulo 12. Compartilhar a tela com vocês agora. Todo mundo consegue ver a tela? Sim? Todos estão conseguindo ver a tela? Deixa eu ver quem que eu vou perguntar aqui que está com a câmera aberta. Não tem ninguém com a câmera aberta.
Rafaela Marques está falando a mãozinha que está vendo os slides. Muito bem, obrigado, Rafaela Marques. Então já está ok. Então vamos lá. Apostila número 3, esse é o último assunto da apostila número 3, sobre o módulo 12 do ano 2020. Semana do dia 19 a 22 de outubro de 2020, estamos já praticamente já na penúltima semana de outubro e logo já estamos finalizando o mês de outubro. E hoje, dia 19 de outubro de 2020, é a nossa 9ª live, que nós vamos trabalhar com vocês sobre a questão do módulo número 12, página 18, Geografia Política. E o que significa isso? Geografia política está relacionado a estudos sistemáticos. O que são estudos sistemáticos? É o próprio sistema político dentro da questão da geografia. E quando você fala em questão política, não estou falando em partidos políticos, e sim estou falando em limites territoriais, fronteiras territoriais, os territórios, os países. Isso nós chamamos o estudo sistemático relacionado à política. Com o objetivo de conhecer melhor a dinâmica administrativa dos países, através da geografia política, nós estudamos a própria administração de cada país. Seu país é, por exemplo, republicano, seu país é de monarquia, seu país é presidencialista, seu país é ditatorial, seu país é um país, por exemplo, desenvolvido, subdesenvolvido, ou é um país rico, ou é um país emergente, ou é um país pobre. Tudo está dentro dessa geografia política, essa sistematização, no caso, a administração do país. Outro terceiro ponto diz assim: estabelece uma análise das fronteiras naturais do Estado em sua relação com o espaço geográfico. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, lá no dia 14 e 15 de outubro de 2020, enquanto o Paraguai pede para que o Brasil possa abrir a sua fronteira para entrar brasileiros para o Paraguai e Paraguai entrar no Brasil, vice-versa. Então, essas fronteiras naturais, por exemplo, ao você sair de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, e passa a Ponte Amizade e está na cidade de Leste, Paraguai, lá você tem o quê? Você tem um outro país. E, ao passar pela Ponte da Amizade, você está passando sobre o Rio Paraná, né? Que são os elementos do Rio Iguaçu que nasce aqui na região de Curitiba e vai indo até Foz do Iguaçu e deságua lá no Rio Paraná, Foz do Iguaçu, né? O Rio Iguaçu que deságua nessa região. Então, o limite da fronteira entre Brasil e Paraguai, o Rio Iguaçu, dentro da bacia do Paraná. E lá na Brasil com a Argentina, na ponte Tancredo Neves, a mesma coisa também. Então, essas fronteiras naturais poderão ser através de rios, de lagos, né? Por exemplo, vegetação, áreas montanhosas, que vai estabelecer o espaço geopolítico, desmembrando uma região de outra região. Que mais? Estuda as mudanças da divisão política do espaço mundial. Como espaço mundial? Há algum tempo atrás, nós tínhamos os que conhecemos como multipolaridade. Multipolaridade são vários países dominando o mundo, tais como os países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra, Itália, etc. Logo após o período das colonizações, né? E aí nós tivemos o período das guerras, e aí entrou o período chamado Guerra Fria. E nessa Guerra Fria, nós tivemos o processo da bipolaridade, 2 países dominando o mundo, tais como os Estados Unidos, voltado para o sistema capitalista, e
a ex-URSS voltado para o sistema socialista. E hoje, 2020, logicamente que a partir de 1990 até 2020, nós estamos adentrando no outro sistema do espaço mundial, que é o chamado mundo globalizado. E nesse mundo globalizado, voltamos à multipolaridade. Quais são os 3 países que dominam o mundo, praticamente por regiões? Nós temos os Estados Unidos dominando todo o continente americano, temos a Alemanha dominando o continente europeu e o africano, e na Ásia, nós temos o Japão, que domina a Ásia, e também a Oceania. Então, hoje, nós estamos vivendo esse mundo globalizado chamado multipolaridade. Então, esse é o estudo da geografia política. O que mais sobre a geopolítica nós podemos colocar? Busca da soberania sobre determinado território, né? Então, o território, por exemplo, ele vai buscar o espaço do controle do seu próprio local. Quando nós podemos colocar, o Brasil tem a sua soberania controlada desde lá da região norte até a região sul, entre as fronteiras dos países da América Latina, entre o cuidado da floresta da Amazônica legal, entre o Oceano Atlântico. Então, todo esse espaço, nós temos essa soberania que o governo do presidente Bolsonaro vai controlar a própria administração desse território. E nessa figura que se pode observar, ali nos mostra, por exemplo, a China, né? Mostra, por exemplo, o petróleo, mostra, por exemplo, o carnaval, mostra a configuração entre os brancos e os negros, a Torre Eiffel de Liberdade, e assim, e o grande Adam Smith na proclamação do dólar mundial. Um outro ponto sobre geopolítica, nós podemos colocar sobre rivalidade ou conflito pelo poder entre 2 ou mais grupos, que nós temos, por exemplo, no mundo atual. No mundo atual, nós temos esse conflito. Por exemplo, os países que pertencem à Península Arábica, principalmente a Síria, né? Por questões de sistema administrativo autoritário, ou, por exemplo, nós podemos colocar pela matéria-prima o petróleo. O outro país nós podemos colocar na Ásia, que está enfrentando muito problema, em outros países como o Kurdistão. Kurdistão ainda não é um país, mas ele está situado, por exemplo, em um pedaço da Turquia, um pedaço da Síria, um pedaço do Irã, e ele quer, o Kurdistão, formar uma região soberana. E isso vai tendo o quê? Essas rivalidades entre mais outros grupos, né? Dentro da Ásia, nós temos o Tibete, temos o Caxemira, né? Timor-Leste. São problemas que ocorrem constantemente, por exemplo, no continente asiático, né? Já na Europa, nós podemos observar, por exemplo, a questão da ex-Iugoslávia, questão da Basca, da nação basca, do Cáucaso, da Crimeia, né? Da Caxemira, que já foi falado, do continente asiático, e África subsaariana, da própria África. Isso tudo são que gera, nessa atual conjuntura do mundo globalizado, dentro dessa geopolítica, rivalidades e conflitos entre os grupos. A geopolítica também, ela analisa os conflitos mundiais e regionais. O conflito mundial e regional que nós estamos enfrentando no momento não é um conflito de guerra, nem conflito de armamentos bélicos ou o conflito econômico, e sim o conflito que nós estamos vivendo, que foi criado, gerado, né, que surgiu lá na China e foi para toda a Europa, da Europa chegou na América, essa pandemia do coronavírus 19, né? Esse é um conflito muito forte em que os países estão analisando a estrutura, quantas pessoas vieram a óbito nesses países que enfrentaram esse problema. Então, estão encontrando soluções para os mesmos, e isso é estudado pela própria geopolítica. Impasses territoriais e étnicos entre os estados. Por exemplo, o país da Espanha, na Europa. Lá eu tenho 3 grupos que querem fazer o quê? Separar-se da Espanha e formar um novo território, como é o caso a nação basca, né, Catalunha e Galícia. São 3 regiões que nós temos forte economicamente
dentro da Espanha, que eles querem desmembrar-se da Espanha e formar novos estados, novos espaços territoriais. E a geopolítica também estuda esse contexto. Choque de interesses políticos e econômicos globalizados. Há um choque, porque um quer administrar de forma democrática, outro de forma republicana, outro de forma monárquica. E a questão econômica também, esse choque de interesse econômico, ele é muito voltado na bolsa de valores, que vai gerar toda essa estrutura econômica no mundo, atrelado à moeda, o dólar. E faz parte do contexto geopolítico esse próprio estudo. Intervenções bélicas e diplomáticas, né? Essa questão diplomática, o Brasil tem relações diplomáticas praticamente com todos os países que fazem parte da ONU. São mais de 192 países que fazem contextos, que fazem parte dessa estrutura da ONU. Logicamente, a Coreia do Norte, o Brasil não tem relação diplomática, porque a Coreia do Norte não faz parte do contexto da ONU, e aí o Brasil também não tem relação econômica e diplomática com a Coreia do Norte e alguns outros países que pertencem ao continente asiático, né? Então, toda essa intervenção bélica e diplomática nós temos no contexto geopolítico. Acordos multilaterais de organizações mundiais. Esses acordos multilaterais são, por exemplo, acordos que fazem, por exemplo, entre países ricos, que é o G7 ou o G8, né, que nós temos, ou, por exemplo, o G21, que são países ricos e mais os países emergentes. O acordo multilateral, por exemplo, colocando os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são acordos multilaterais dentro desse contexto geopolítico. Essa foi a parte introdução que nós temos na página número 18 da sua apostila. Já na página número 19, nós podemos observar uma outra configuração que nos diz sobre a Guerra Fria. E essa Guerra Fria, por exemplo, ela compreende o período entre o final da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, e a extinção da União Soviética em 1991. Nesse período, nós tivemos bem forte a estrutura da Guerra Fria. Ou você era liderado pelos norte-americanos, pelo mundo capitalista, ou você era liderado pela ex-URSS, voltado para o sistema socialista. E nesse período, né, que é da Guerra Fria, nós vamos ter o período que nós conhecemos como período bipolar, o domínio de duas grandes nações, os Estados Unidos e a ex-União das Repúblicas Soviéticas Socialista, e também o sistema socioeconômico, o mundo capitalista e o mundo socialista. Esse conflito leste-oeste, do lado leste, nós temos o lado do mundo capitalista, da liberdade de expressão. Já do lado oeste, do mundo socialista, no qual não há liberdade de expressão, só que não tinha divisão de classes sociais. E o socialismo pregava conforme a sua doutrina de Karl Marx e Friedrich Engels, ele pregava que toda a sociedade trabalharia para o Estado iria proporcionar ao povo condições de saúde, quando falo saúde, hospitais, clínica, áreas médicas, remédios, etc. Habitação, transporte, educação, lazer, né? Eram 5 itens muito importantes para os dois sistemas, como alimentação, saúde, educação, transporte e a própria moradia. E aí você trabalhava o mês todo para o sistema socialista, através de planos quinquenais, e dali vinha o salário do próprio trabalhador. Já para o sistema chamado capitalista, sistema capitalista, você pode observar aqui, já é o quê? A população trabalha durante um período, um determinado mês, por exemplo, e ele vai receber do Estado um salário. E através desse salário, ele vai trabalhar com a compra de todos aqueles elementos que fazem parte do Índice de Desenvolvimento Humano, que era
fornecido pelo sistema socialista. Nesse mundo bipolar, como você pode observar, nós temos a presença do mundo norte-americano e do mundo ex-Rússia. E aí, eu posso observar nesse quadro o seguinte ponto. Geopolítica mundial, bipolar. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. No segundo mundo, países socialistas. E terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. Aqui eu posso colocar bipolar. Quem que é o bipolar? Coloco os Estados Unidos da América e a ex-União das Repúblicas Soviéticas Socialista. Primeiro mundo, eu coloco quem? Os países como Estados Unidos, Canadá. A maior parte dos países europeus eram do primeiro mundo, chamado países capitalistas desenvolvidos, no período da Guerra Fria, no mundo bipolar. Já no mundo bipolar, nesse período da Guerra Fria, nós tivemos o segundo mundo, que é chamado países socialista. Para o continente americano, eu tinha, por exemplo, Cuba. Eu tinha vários países que faziam parte do continente africano. E grande parte dos países asiáticos e do leste europeus que eram formados pelo mundo bipolar. E o terceiro mundo, nesse contexto, países capitalistas subdesenvolvidos, como exemplo, Brasil, mas com a derrubada do Muro de Berlim, com a entrada do mundo chamado globalizado a partir de 1990, o mundo entra no que nós chamamos de multipolariedade, sendo dominado pelos Estados Unidos, pela Alemanha e pelo Japão. E divide os países que é chamado países capitalistas desenvolvidos, é conhecido hoje como países do hemisfério norte, países ricos. Lembre que esse espaço aqui, de países norte e países do sul, é aquela configuração que nós pegamos a linha do Equador econômica. Colocamos todos os países do hemisfério norte como países ricos, colocando aqui Austrália, Nova Zelândia, por exemplo. Países do sul, do hemisfério sul, todos são países pobres. Agora, dentro desses países do sul, países pobres, nós também temos países que são médio economicamente, que é chamado de países emergentes, como é o caso na América. Eu tenho o México, eu tenho o Brasil, né? Eu tenho o Chile, a Argentina, que são países emergentes. No continente africano, eu vou ter, por exemplo, a África do Sul. Na Ásia, eu vou ter a Índia, a China. Então, na Europa, eu tenho a Turquia, por exemplo. São países emergentes, que eles não são nem ricos nem pobres. Eles estão na emergência do crescimento mundial. E isso logo após a derrubada do Muro de Berlim. Então, esse mundo multipolar que nós temos hoje, que é adentrar no mundo chamado globalizado, é o mundo sendo dominado pelo sistema globalizado. E dentro do sistema globalizado, nós temos essa estrutura da dominação dos norte-americanos, da Alemanha e do Japão. Mas também surge nesse período que nós conhecemos a interdependência desigual. O que significa isso, essa interdependência desigual? Então, nós temos, por exemplo, aquela sigla, lembra dessa sigla, que é chamado Divisão Internacional do Trabalho. E hoje nós temos o quê? O NDIT, Nova Divisão Internacional do Trabalho. E aí nós podemos observar países desenvolvidos, que você pode observar aqui, temos a presença de automóveis, né, produtos industrializados, produtos da informatização, a bolsa de valores, né, e a telecomunicação. Olhando essa figura aqui do lado, nós vamos ver países subdesenvolvidos industrializados. A regência a procura de dinheiro mais forte, a exploração da matéria-prima, a exploração através de indústrias, produtos da agricultura, da pecuária e o próprio comércio. Então, os países subdesenvolvidos e industrializados, no mundo chamado globalizado, nós enviamos para os países desenvolvidos o quê? Produtos primários, tais como laranja, café, trigo, soja. O Brasil enviando para os Estados Unidos ou para um país desenvolvido. Temos os produtos industrializados e
gera capitais, juros, royalties e lucros enviados daqui para os países desenvolvidos. Agora, dos desenvolvidos enviado para os países, como o caso do Brasil, Estados Unidos para o Brasil, temos produtos industrializados, em geral de tecnologia, né? Tecnologia aqui, ó, superior, capitais, empréstimos, investimentos produtivos, especulativos e de alta tecnologia. Por isso que o mundo hoje, atualmente, que vivemos um mundo globalizado, os países desenvolvidos, países ricos, países do hemisfério norte, sempre estão o quê? Explorando os países subdesenvolvidos, industrializados, que é o chamado países emergentes, que eu já citei, os BRICS, né? Eu citei também o México, o Chile, a Turquia, que fazem parte dessa estrutura econômica. No mundo que nós vivemos hoje, o mundo globalizado, né? Sobre a Guerra Fria, nós temos que em 1917, a substituição do sistema de governo cesarista para o socialismo. Estou fazendo uma síntese do próprio processo. Em 1922, a URSS foi formada de 15 nações. E aí, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, os polos políticos começaram a desenvolver-se, sair da bipolaridade para a multipolaridade. E aí se envolve-se nesse mundo o contexto econômico, países ricos, países pobres, países emergentes, enfrentando a estrutura política, a questão social e cultural. Nesse período, com essa substituição do mundo chamado socialista para o mundo globalizado, muitos acontecimentos, conflitos, guerras existiram. Entre elas, a Guerra das Coreias. E aí ficou a Coreia do Norte, do mundo chamado ditatorial, e a Coreia do Sul, o mundo voltado para o mundo globalizado. Também tivemos a Guerra do Vietnã, né? E que algumas regiões dessa região do Vietnã tiveram conflito entre os Estados Unidos e com o sistema socialista, e ainda algumas regiões ainda estão no processo do sistema socialista. A crise de Cuba, que Cuba era auxiliado no período da Guerra Fria, por quem? Pela Rússia. Ao acabar o processo da Rússia, Cuba se torna-se sozinha independente, e ela se torna hoje um socialismo castrista, né? Por causa da família de Fidel Castro, por isso é chamado de castrista. Ele continua nesse processo e tendo apoio de alguns países para a economia cubana. A Alemanha, que a Alemanha era dividida em duas, na parte ocidental e a parte oriental, um lado chamado capitalista, o lado socialista, hoje se torna totalmente um país capitalista do mundo globalizado, ok? Então essa é uma síntese daquilo que nós vimos com vocês na página número 18 e 19. E na aula que vem, vocês vão ver sobre a questão conflitos que existem no mundo atual. Quais são os principais conflitos que nós temos na configuração da estrutura mundial, tá bom? Vou agora colocar para vocês a chamada para a gente de hoje, tá? Vou colocar a chamada aqui para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Arremede, Ana Júlia, Ana Luísa, Ângela. Ana Luísa, presente? Yes. Ângela. Presente. Ana Luísa. Arthur. Presente. Beatriz. Brisa. Presente. Bruno. Já vi a mãozinha, Bruno. Camille. Presente. Celine. Clara. Presente. Clara. Eduarda, desculpa, Eduarda. Presente. Eduardo. Obrigado, Eduarda, pelo presentinho que você mandou para mim. Eduardo. De nada. Elana. Eloá. Eloá. Presente. Presente. Enzo.
Gabriel Mateus, Gabriel Soares, Gabriela Mercedes, Giovana S., eu vi a mãozinha, Júlia, não, Guilherme de Souza, Guilherme Leal, Gustavo Pietro, Hendrick, vi a mãozinha, Igor, Presente. Isabela, vi a mãozinha, Isadora, parabéns, vocês estão levantando a mãozinha, tá ótimo, estou vendo vocês aí. Isaías, Presente. Jaqueline, João de Almeida, Larissa, Lidiane, Presente. Luana. Tem as duas mãos que levantaram agora, será? Luana, não. Luana Rodrigues. Professor, eu tô presente. A Luana Ah, tô Chique. vendo aqui, vi as duas Luanas ali, já vi agora. Acabei de ver, tá bom? Obrigado. Tô vendo aqui a Luana, ok. Luana também. Lucas Antônio. Lucas Barriento. Lucas Mateus. Tô vendo aqui também agora Lucas Otto. Lucas Otto, não? Luiz Eduardo. Luiz Felipe. Marcele. Presente. Marcele presente. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Maria Vitória. Presente. Mariana de Paula. Matheus Afonso. Matheus H. Matheus Henrique. Matheus Reiser. Presente. Milena. Milena. Natália. Nur. Rafael Vinícius. Presente. Rafaela Marques. Presente. Rafaela Trevisan. Renata. Eu vi a Renata já aí. Juan. Samara. Vi a Samara também. Samuel. Presente. Sara. Ou Samuel. Sara. Não. Savana. Sofia. Presente. Obrigado, Sofia, pelo presente. Stephanie. Nada, prof. Stephanie. Não. Thaís. Thales. Tiago Vinícius. Presente. Tiago Banzato. Victor Hugo. Presente, professor. Ok. Murilo Henrique. Professor, Oi. a Milena Góes, ela tá na sala. Ela não consegue falar. Desculpa, qual a pessoa você falou? Milena Góes. Ah, tá. Milena Góes. Daqui, já tá lá. Presente. Obrigado. Justificado. Valeu. Obrigado. Quero agradecer de coração. Professor, Oi. eu estava na sala, mas eu estava sem microfone. Quem que estava? Luiz Felipe. Luiz Felipe. Já está com presença ali, ó. Luiz Felipe Fidelis Assis. Já coloquei presença. Certíssimo. Ok? Parabéns para todos os alunos. E no dia 15 de outubro, nós colocamos lá o AV1 do mês de outubro para vocês realizarem. Quem já mandou, não são atividades apostila, e sim são 20 perguntas do Word, está no arquivo. Mande, quem enviou, parabéns. Quem não enviou, pode enviar para receber a nota. Finalizamos com horas. Oi, fala, Luiz Felipe. O Enzo está na sala também, mas ele está sem Enzo microfone. O Enzo está na sala, está justificado aqui, então já justifiquei o nome dele aqui já. Justificado, ok? Certinho? Mais alguém? Mais alguém? Vamos finalizar, então, a nossa aula com a oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno do terceiro ano
que eles tenham um dia feliz e abençoado por ti. Muito obrigado por tudo. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, turma. Muito obrigado. Obrigado pelo presentinho que vocês enviaram para mim e que Deus possa dar uma semana Tchau, prof. de ricas bênçãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. prof. Muito obrigado. Boa semana. Boa semana para todos. Obrigado.